Fala pessoal, que Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Essa semana estarei falando sobre um tema e eu peço ao Senhor, quero que você também peça ao Senhor para que eu consiga durante toda essa semana falar sobre esse tema. E que tema é esse? Essa semana nós vamos falar sobre fé. Mais especificamente, o tema dessa semana é fortalecendo a fé. Nós precisamos fortalecer a fé para esses dias, para essa estação tão tempestuosa, que é a palavra bonita que eu usei, né? Uma estação tão nebulosa em que a gente precisa, nós necessitamos de fortalecer a fé. E dentro do tema de fortalecer a fé, eu quero tratar com você sobre 5 coisas ou 5 vídeos que nós vamos fazer aqui. E o vídeo de hoje é como aumentar sua fé em tempos de crise. E para isso, eu quero ler um texto com você, quero ler um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Mas antes de eu ler o texto e da gente entrar sobre o assunto, eu quero que você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e também compartilhe com alguém que você sabe que precisa aumentar sua fé, que quer saber mais sobre isso, é alguém que você acha que é válido que ela veja sobre esse tema. Já fez isso? Já se inscreveu? Já curtiu? E vamos para o texto bíblico, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Qual que é o contexto desse texto bíblico? Paulo, ele escreveu essa carta aos coríntios para encorajar eles. Paulo escreve essa carta para encorajar os cristãos de Coríntios, para que eles vivam pela fé em Cristo Jesus, especialmente diante das dificuldades e das incertezas da vida. E eu trago alguns ensinamentos desse texto. Esse texto, ele salta alguns ensinamentos. Primeiro, viver pela fé. Este pequeno versículo, ele nos lembra que a nossa vida cristã deve ser guiada pela fé e não pelas circunstâncias da vida ou as circunstâncias visíveis ao nosso redor. Nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Outra coisa que esse texto ele nos apresenta é sobre a confiança em Deus. Porque viver pela fé significa confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos completamente aquilo que está acontecendo. Outra coisa que esse texto nos apresenta é a crise, ela pode ser um teste. Como assim? Em tempos de crise, a nossa fé, ela pode ser testada. E isso é uma oportunidade para nós crescermos em nossa confiança em Deus. Quando nós lemos esse texto também, uma coisa que fica cravada é que a fé, ela nos chama a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis ou sem esperança. Com certeza você já teve um momento em que, meu irmão, se não fosse confiar em Deus, depositar sua fé em Deus, porque era impossível e também
porque a situação era desesperançosa. Quando nós lemos esse texto, vou ler novamente. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós precisamos colocar nossa fé em ação. Porque não é apenas acreditar em Deus, mas viver diariamente confiando em sua direção, mesmo sem ver resultados imediatos. Ter fé é isso. Uma outra coisa, Paulo nos lembra que o foco da nossa fé deve estar na eternidade e não nas dificuldades temporárias, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Viver pela fé inclui acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando elas ainda não se realizaram. Viver pela fé também quando nós lemos esse texto, nós entendemos que a fé nos dá força para enfrentar crises com paz e confiança. Quando nós lemos esse texto, nós também percebemos que as crises são oportunidades de crescimento espiritual, onde a nossa fé ela é refinada e fortalecida. Então nós precisamos andar por fé, caminhar por fé e não pelo que vemos. Entendendo esse versículo, eu quero que você aplique algumas coisas na sua vida. E como que você pode aplicar o ensinamento de hoje na sua vida? Primeiro, 5 formas de aplicar isso na sua vida. Primeira forma, confie no invisível. Em momentos de incerteza, você deve lembrar que Deus está trabalhando, mesmo que você não possa ver. Aleluia! Aleluia! Primeira forma, Deus está trabalhando mesmo que você não vê. Confie naquilo que é invisível. Confie que Deus está fazendo alguma coisa. Segunda forma, ore por fé. Peça a Deus para aumentar sua fé diariamente, especialmente nos momentos em que a crise bate na sua porta. Primeiro, confie no invisível. Segundo, ore por fé. Terceiro, medite nas promessas do Senhor. Lembre-se das promessas de Deus na Bíblia e se mantenha firme. Mantenha-se em mente como se isso fosse uma âncora para você. Medite nas promessas de Deus. Se apegue nas promessas de Deus. Quarta coisa, haja com fé. Haja em fé. Tome decisões que demonstrem sua confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo o contrário. Quinta coisa, compartilhe com as outras pessoas a sua fé em Deus. Compartilhe com outras pessoas como que Deus te sustentou durante as crises, encorajando os outros a confiarem também. Ou seja, como que você pode aplicar isso na sua vida? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Como que você pode aplicar? Primeiro, confie no invisível. Depois, ore pedindo ao Senhor fé. Depois, medite nas promessas de Deus. Terceiro, quarto, haja com fé, tome decisões que demonstrem a sua confiança em Deus. E 5, compartilhe aquilo que Deus já fez na sua vida. Existem muitas pessoas que ainda não compartilham. Eu não estou falando que existem pessoas que não vão pegar um microfone para ministrar. Ok, tudo bem. Mas você tem um amigo, você tem alguém que você pode compartilhar aquilo que Deus já fez com você. Um cristão, ele precisa declarar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus está fazendo. Que você possa meditar nessa palavra. Que você possa meditar que é possível
aumentar a fé. É possível que a sua fé seja aumentada. É possível. É possível aumentar a fé em momentos de crise. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém. Que Deus te abençoe.